Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Quero agradecer mais uma vez por esse momento de estarmos aqui juntos, juntas, né? E agradecer ao tempo de vocês, ao sim de vocês, por acompanhar a minha, a Catiú, nessa nossa jornada, né? Nas nossas partilhas, dentro do nosso processo de autoconhecimento, de fé, de espiritualidade. E no dia de hoje, eu senti de trazer, né, os próximos passos dentro do meu processo, né, evolutivo aqui, da minha caminhada. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre as constelações familiares, que é uma técnica terapêutica fenomenológica. E eu quero compartilhar um pouquinho sobre Bert Hellinger e como as constelações familiares chegaram na minha vida. Em 2013, eu estava passando por um momento bastante desafiante na minha vida. Eu tinha uma empresa chamada Global Travel e essa empresa era uma agência de turismo, de intercâmbio, e nós éramos em 3 sócios. E meus 2 sócios decidiram, né, numa votação, eu perdi, mas eles decidiram que nós tínhamos que abrir uma escola de idiomas. E aí, isso foi alguns anos antes, se eu não me engano, em 2010, talvez 2011. E nós então abrimos uma escola de idiomas, mas chamamos outras sócias para poder fazer, né, essa abertura. Quando foi em 2013, a minha sócia, ela já estava morando nos Estados Unidos, porque nós estávamos também abrindo, junto com o meu marido e o marido dela, que são sócios, eram sócios também, um negócio nos Estados Unidos. Nós tínhamos desejos, né, sonhos bastante audaciosos, né, e bastante ambiciosos também. Então, a Patrícia e o Gustavo estavam morando nos Estados Unidos, porque eles estavam preparando, né, a clínica que iria ser aberta, e eu então fiquei com o sócio administrativo financeiro. E aí o que aconteceu? Logo no início do ano, eu não cuidava, eu cuidava da parte comercial e operacional, né, da agência de turismo de intercâmbio, quando eu me deparei com algo que foi bastante aterrorizante. O meu sócio, ele tinha, sem consultar a minha, Patrícia, ele começou a desviar dinheiro da agência para a escola de idiomas. E quando eu me deparei e quando eu descobri os desvios, nós estávamos no montante de R$150 mil que ele havia desviado para a escola. Bom, eu não preciso nem dizer para vocês que quando eu soube disso, né, e quando eu me atentei ao que estava acontecendo, e foi algo assim muito divino, porque cada um na agência tinha o seu papel e cumpria a sua função, né? Então a gente não se envolvia nas áreas. Assim, a gente tinha as nossas reuniões, as planilhas eram trazidas, as conversas eram feitas, mas um não invadia a área do outro. Então eu não sabia claramente como é que estava o administrativo financeiro, porque eu tinha um sócio, inclusive ele era um senhor, né, lá pelos seus 60 e poucos anos, então havia toda uma confiança, né. Depois de muitos estudos e depois de entender, né, que tudo está certo, que há um projeto divino, né, por trás de cada uma das vidas, e que todos nós fazemos parte de grandes encaixes divinos, e que estamos um a serviços do outro para o nosso processo evolutivo, para o nosso crescimento. Mas naquele momento eu ainda não tinha toda essa clareza, e aí eu me desesperei. Quando eu me dei por conta que eu precisava, a Global na verdade, precisava arcar com as invoices, pagar os 150 mil de várias invoices, e que esse dinheiro não estava disponível na conta, que esse dinheiro tinha sido investido numa empresa que estava começando, que estava engatinhando, então essa empresa não tinha condição naquele momento de devolver. Eu confesso, gente, que eu dei uma surtada. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Como que nós vamos resolver? E aí, a minha mãe chegou para mim e falou assim, filha, calma, calma. Eu vou te apresentar uma pessoa e ela é terapeuta e ela é consteladora familiar e você vai então constelar essa situação. E na época eu falei, mãe, eu faço o que a senhora me orientar, né, porque eu tô desesperada. E aí foi quando eu conheci a Rosimeire Menezes.
apresentada então pela minha mãe. A Rosimeire Menezes, ela é pedagoga, ela é psicopedagoga e ela é consteladora familiar e professora de constelação familiar já há mais de 15 anos. Eu acredito que já deve chegar aí hoje a 20 anos, né? Então, a minha mãe me sugeriu, nós entramos em contato então com a Meire, e aí ela prontamente se dispôs a vir na Global Travel. Então, num final de semana, dentro da Global, ela veio e nós fizemos uma constelação familiar para este assunto, né? Para esta dívida, e colocamos ali no campo, então, né? A dívida, e aí foi tudo muito bonito. Um representante também, um ancestral meu, então, que tinha bastante sabedoria com dinheiro, que tinha bastante sabedoria também na parte administrativa, foi ancorado também no campo. E aí foi a primeira constelação familiar da minha vida. Gente, foi algo assim que eu me lembro até hoje desta constelação familiar. Foi há mais de 10 anos, mas eu me lembro claramente dessa constelação. E foi algo incrível, porque ali eu pude acessar, através de um ancestral meu, uma força, uma sabedoria e uma resiliência para lidar com a situação que até então eu não tinha. E em 2 anos eu então consegui, né, junto também com o auxílio da minha ancestralidade, né, deste meu ancestral especificamente, que na época foi algo assim muito forte para mim. E eu até então, antes das constelações chegarem na minha vida, eu não sabia ao certo como tinha sido a vida, né, dos meus pais, sim, mas eu não sabia como tinha sido a vida dos meus avós, dos meus bisavós, né? Isso não circulava, a gente não se falava sobre isso. Então, com as constelações, eu me apaixonei. Em 2 anos, né, nós conseguimos arcar com todas as invoices, honrar com todos os compromissos, e eu me apaixonei por essa técnica terapêutica fenomenológica. Bom, eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre o fundador das constelações familiares. Esse livro é um livro maravilhoso. Quem sentir, né, o desejo de conhecer um pouquinho sobre a vida de Bert Hellinger. Bert Hellinger, ele foi um alemão, ele já desencarnou e ele, na verdade, foi padre. E ele foi padre durante muitos anos. Ele foi ser missionário na tribo Zulu, na África. E ele foi para catequizar os Zulus, né? Ele foi para catequizá-los. E ele ficou com os Zulus por 16 anos, como missionário da Igreja Católica Apostólica Romana. E convivendo com os Zulus, convivendo com os rituais de cura dos Zulus, né? Amanhecendo e anoitecendo com eles durante 16 anos. Hellinger, então, decide afastar-se da igreja, né? Pede permissão para entregar a batina, porque ele fica muito impressionado com tudo que ele viveu com os Zulus. E ele então vai estudar. Então ele se torna um estudioso, e aí ele vai fazer diversas formações. Ele vai fazer psicanálise, gestalt terapia, psicodrama, ele vai estudar. Então acaba se tornando um terapeuta. E aí, atendendo as pessoas e com todos os embasamentos de estudos dele e com todas as vivências dele junto aos nativos, aos Zulus, né? E a toda a fenomenologia que já acontecia na tribo, né? Nos rituais de cura. O que significa a palavra fenomenologia? Então, significa o estudo dos fenômenos, né? Daquilo que você não tem necessariamente uma comprovação científica, uma explicação lógica para o que se apresenta. Bom,
Com todos os estudos do Hellinger e com os atendimentos dele terapêutico, ele então, concomitante a esse período da vida dele, Rupert Sheldrake, que era um cientista, ganha o prêmio Nobel porque consegue comprovar o quê? Consegue comprovar através dos animais que de geração em geração as informações, então, emocionais, né, comportamentos, traumas, elas são passadas. Rupert Sheldrake consegue comprovar isso através dos animais, que existe um campo morfogenético onde essas informações elas ficam ali, né, e elas vão passando de geração em geração. Então, é muito interessante porque quando a gente vai tentar buscar e entender esses campos, né, morfogenéticos, Rupert Sheldrake fez várias experiências com ratos, inclusive, com macacos também, se eu não me engano, onde eles não tinham tido, por exemplo, contato de uma geração atual, não tinha tido contato com gerações anteriores, mas essa geração atual tinha o mesmo comportamento do que as gerações passadas sem ter tido contato. Com essas informações e com essa aprovação, né, essa comprovação, na verdade, de Rupert Sheldrake e das experiências, né, que ele conseguiu vivenciar e conseguiu trazer ganhando o prêmio Nobel, Hellinger então consegue desenvolver o que nós hoje chamamos de constelação familiar. A constelação familiar é uma técnica terapêutica, fenomenológica, onde traz que as informações dos nossos antepassados, de gerações anteriores a nossas, chegam, se manifestam, reverberam no nosso aqui e no nosso agora, sem a gente ter consciência. A gente começa a despertar quando a gente decide então olhar e ir conhecer, ir entender, né? Muitas vezes, como foi a vida do meu pai, como foi a vida da minha mãe, como foi a vida dos meus avós, como foi a vida dos meus bisavós. O que é interessante é que muitas vezes essas informações elas acabam chegando para nós através das constelações familiares. E aí a gente pode ir comprovar essas informações que chegam e aí a gente vai se certificar de que sim, isso aconteceu, de que de fato tem situações em que você não consegue comprovar. Por quê? Porque os seus antepassados já partiram, né? E aí você trabalha então com o teu corpo e a tua fé. Então, como é isso, né? As sessões das constelações familiares, elas podem ser individuais ou em grupos. E o acesso a essas informações que ficam no nosso campo morfogenético, elas são acessadas através do que nós chamamos de intuição, do que nós chamamos de mediunidade, do que nós chamamos de sexto sentido. Durante uma sessão, a gente pede permissão a esse sistema familiar, a esses ancestrais, para adentrar este campo morfogenético e depois, né, estudando a física quântica, né, nós entendemos que são os nossos campos energéticos, vibracionais, quânticos, somos constituídos, né, de frequências energéticas e vibracionais. Então, a gente tudo começa a fazer mais sentido e tudo começa a ter mais lógica até, né? Então a gente consegue trazer para o cognitivo comportamental, inclusive, e para o lógico racional. Mas Hellinger, então, quando ele traz as constelações familiares e aí as sessões começam a se realizar em grupos, né? Ele começa a ter resultados incríveis, né, no processo de cura. Eu vou tentar trazer para vocês como hoje eu vivo, né, as constelações familiares, tanto na minha vida como aqui no consultório. Eu, quando conheci as constelações em 2013, eu me apaixonei. Eu comecei a ceder a Global, o espaço da Global, da agência, aos finais de semana. Então, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, eu cedi o espaço.
a Meire vinha e nós constelávamos. E aí foi um divisor de águas, né, na minha vida, porque cada vez mais eu fazia mais sentido a cada constelação que eu ia vivendo para mim, que eu ia vivendo para a global, e que eu ia vivendo junto com passageiros, porque daí eu comecei a recomendar passageiros também, familiares, amigos. E aí eu comecei a me colocar a serviço do campo. Então, quando a gente decide, né, ir para uma constelação familiar e a gente se coloca a serviço desse campo, você então sente no corpo as manifestações desse campo morfogenético de quem você está representando nas constelações familiares. Então vamos lá. Basicamente nós temos ancestrais. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Essa é a árvore da minha genealogia, tá? Então aqui eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu tenho os meus avós maternos, eu tenho os meus avós paternos, né? Então eu tenho todo o meu sistema familiar aqui, essa é a minha árvore genealógica, tá bom? E o que o Hellinger, junto com Rupert Sheldrake, conseguiram comprovar? Que a gente aqui, então aqui sou eu, tá bom? Eu, Fernanda, recebi informações, né, do campo morfogenético do meu pai, da minha mãe, dos meus avós maternos, dos meus bisavós maternos, dos meus avós paternos, dos meus bisavós paternos e de ancestrais antes deles. Então, esses comportamentos, essas memórias, essas emoções foram sendo passadas de geração em geração e eu não tenho consciência disso. Isso está no meu inconsciente, na verdade está no inconsciente coletivo do meu sistema familiar e chega para mim aqui com desequilíbrios, né, emocionais, físicos, mentais, até espirituais. Chega aqui para mim como uma oportunidade de cura, uma oportunidade de curar aquilo que estava em desequilíbrio, aquilo que ficou vibrando numa frequência densa, numa frequência baixa, na frequência da tristeza, da raiva, do ódio, da angústia, da exclusão, do abandono, da morte, de tudo isso, tá bom? Então esse inconsciente coletivo chega, se manifesta aqui e aí, através das constelações familiares, eu peço permissão para adentrar então a essa memória, a esse campo morfogenético para curar, para transmutar das energias densas em energias mais sutis, do negativo para o positivo, né? Das frequências mais baixas para frequências mais altas. Então, resumidamente, isso é um pouquinho, e aí nos próximos vídeos agora eu vou adentrar mais esse assunto das constelações familiares, tanto na minha vida como aqui no consultório. E aí quem sentir no coração, né, fique à vontade para nos acompanhar aqui. Quem sentir no coração de comprar esse livro para entender um pouco mais sobre a vida do fundador das constelações familiares, sobre Bert Hellinger. Esse livro chama-se Bert Hellinger, Meu Trabalho, Minha Vida, a autobiografia do criador das constelações familiares. E nós vamos juntos, tá bom? E aí eu vou compartilhar para vocês também quais foram os frutos das constelações familiares na minha vida e quais têm sido os frutos das constelações familiares para os meus pacientes aqui no consultório. E mais uma vez agradecendo e reverenciando a minha mãe, ao meu pai, ao meu sistema familiar que me escolheram, né, para eu poder estar aqui sendo instrumento. Agradecendo profundamente a minha professora, Rosmeire Menezes, por tudo que ela me ensinou e por ela ter sido um instrumento profundo de amor, luz, cura e alegria para mim e para o meu sistema familiar como um todo. Bom, quem gostou, por favor, compartilha, se inscreva no canal, tá bom? E seguimos juntos. Um beijo, Deus nos abençoe, ótima semana para todos nós.